Já está no ar mais um Viver Bem para você, o seu programa de saúde e qualidade de vida. Bom dia para você, bom dia para toda a sua família. É um prazer te encontrar aqui sempre, todos os sábados. Lembrando que tem revista Viver Bem circulando, a revista do mês de agosto. Você pode baixar a sua aí na sua casa. Pega seu celular agora, aponta aqui a câmera para esse QR Code e a revista vai abrir aí como num passe de mágica aí na sua casa. Aí você lê, ó, tem reportagens sobre açúcar, o açúcar vicia, o açúcar faz mal, mas tem dicas de como você pode cada vez mais treinar o seu paladar para reduzir aí esse desejo pelo açúcar. Falamos também sobre luto na pandemia, sobre puberdade precoce, sobre terapia de família, tem receita saudável, tem dicas de exercícios para ajudar você a superar a dor na coluna e muito mais. Então, mais uma vez, ó, aponta o celular aqui para esse QR Code, você vai ficar por dentro de tudo isso que eu falei na nova Viver Bem revista. E para o programa de hoje, nós vamos falar sobre luto na pandemia, exatamente uma entrevista com a doutora Cristine Campos, que é psicóloga, especialista em luto. Ela falou para a gente na Viver Bem revista e a gente convidou também a doutora Cristine para a gente bater um papo aqui para esclarecer cada vez mais sobre esse assunto. Ela traz orientações maravilhosas para quem está aí sofrendo com luto nessa pandemia, principalmente pela impossibilidade da despedida. Nós vamos conversar também com a dermatologista Juliana Rabelo. Vamos falar sobre máscara. O que é máscara, Juliana? Máscara é a denominação de um tipo de acne que está sendo bem comum nesse período. Ela aparece nessa região que fica encoberta pela máscara. Então você vai saber como prevenir esse tipo de acne. E para terminar, vamos falar sobre medicina de estilo de vida, numa entrevista bem bacana, uma entrevista sobre mudança de hábitos com a endocrinologista Ana Luísa Cardoso. O programa de hoje, 22 de agosto, está no ar. Vamos começar o programa de hoje falando sobre luto na pandemia, sobre a impossibilidade da despedida. Sem dúvida é o maior desafio para as pessoas que estão vivendo o luto nesse momento. Quem vai trazer todas as orientações é a psicóloga especialista em luto, doutora Cristine Campos, lá do Instituto Pensare. É um grande desafio, né, Cris, esse tempo. Tudo bom? Tudo jóia? Bom dia, Ju. Bom dia a todos os seguidores do Viver Bem. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E é isso, estamos vivendo um momento de muito desafio, né? É uma crise atípica e sem precedentes, né, Ju? Nós nunca tínhamos vivido algo nessa proporção, né? O número de pessoas, o número de mortos num curto período de tempo, o número de mortos tão grande num curto período de tempo. E aí, para os que ficam, muitos ajustes emocionais são necessários, né? E lidar com a dor, lidar com a perda de um ente querido é algo muito delicado, né? Porque é um momento em que o enlutado vai buscar recursos internos de enfrentamento, né? Ele, naquela hora do susto, do impacto, ele se olha e diz, cadê? Que recursos eu tenho para enfrentar isso agora, né? E assim, cada pessoa falecida, ela deixa de 4 a 11 enlutados. É muita gente. O Brasil hoje está com um número significativo de pessoas enlutadas. Né? O Brasil e o mundo. O Brasil e o mundo. A gente vê também um luto nesse momento, pessoas que perderam suas rotinas, pessoas que perderam o trabalho. Também não deixa de ser um luto, né? Como lidar com esse luto que não é da morte, mas que termina interferindo aí na saúde mental das pessoas. Muito bom você tocar nesse ponto. Por quê? Porque as pessoas, elas pensam que o luto, ele só acontece em decorrência de uma morte, tá? E o luto, ele vem em decorrência de uma perda. A perda de um vínculo importante que se tinha, tá? Então, muitas vezes, a perda do emprego. Nós estamos enlutados pela vida que levávamos antes, tá? Então, tem pessoas que passaram por perdas de emprego, perdas situacionais mesmo, mudança da rotina, né? Essa coisa do isolamento social, né? Da perda do convívio com as pessoas queridas. Então, como eu digo, nós temos que fazer ajustes diários para lidar com toda essa situação. Cristine, com relação ao luto, a perda de um familiar, a perda de uma pessoa que você ama, né? A gente já sabe que
sempre já foi um grande desafio, mas essa pandemia está tornando esse luto ainda mais difícil de ser trabalhado. Quais são as suas orientações? Isso. Por quê? Quando você diz que está sendo mais difícil, por que está mais difícil, né? Primeiro, porque quando alguém querido está hospitalizado, as visitas não são permitidas, né? As equipes de saúde têm feito um esforço gigante para que esse contato com a família seja humanizado. As psicólogas têm feito atendimentos remotos, a equipe tem feito reuniões remotas para passar boletim para a família. Então, todo esse cuidado, né, tá sendo feito. Então, a gente tem visto que, por mais que a equipe se esforce, tudo não é a mesma coisa de você estar ao lado, segurando a mão, acompanhando o seu familiar, né? Os pacientes que eu acompanhei, que perderam alguém por Covid, todos têm esse mesmo discurso. Poxa, Cristine, como é difícil. Como era difícil esperar aquele boletim, ficar um dia inteiro esperando para saber como minha mãe estava, né? Por outro lado, com muita gratidão, até pela forma como foi conduzido, que o enfermeiro fazia videochamada, às vezes do próprio celular, né, para poder para que o paciente sentisse a família perto e vice-versa, né? Então, assim, diante de tudo isso, desse cenário, a gente está tentando chegar junto, né? Por quê? Dessa forma, como eu falei, mesmo que remoto, mas a gente vê que o paciente ele consegue sintonizar, ele consegue se emocionar, né? Porque como ele se vê muito sem alternativa, já que esses atendimentos presenciais estão praticamente restritos, estão bem restritos, praticamente inexistentes, então eles estão se utilizando desse recurso e tem dado certo. Cristine, agora, por exemplo, quando meu pai faleceu, eu recebi todo um suporte de amigos, de familiares, né, que estavam ali do lado, e isso foi fundamental para esse momento. E hoje isso não acontece. E assim, como é que essas pessoas que estão longe, mas que gostariam de estar perto nesse momento, podem ajudar nesse processo, né? Tem que ser remotamente também, mas como você pode dar esse apoio, que às vezes é aquele abraço que a gente tanto precisa receber nesse momento? A gente tem visto a ausência dos rituais, né? Então, por que aqueles momentos do velório, do sepultamento são importantes? Porque chega um amigo do falecido, conta uma passagem que a família desconhecia, fala alguma coisa bacana, fala da saudade, se emociona. Então, esse compartilhar, isso que você está falando, que você viveu, esse compartilhamento das emoções é essencial, é organizador para o processo de luto, tá? Porque hoje os enlutados, eles estão sofrendo sozinhos, em suas casas, sem esse contato próximo, né? Então, assim, o luto, ele vai depender muito de como a morte também aconteceu, sabe? Então, morreu de Covid, ok, mas essa morte por Covid, ela pode ter acontecido de várias maneiras. Ela pode ter acontecido no hospital com todo o cuidado, ela pode ter acontecido numa ambulância, a pessoa sem ter muito recurso e estava procurando atendimento e não conseguia. Então, tudo isso vai influenciar o processo de luto pós-morte. E como essas pessoas que estão longe, mas gostariam de estar perto, podem ajudar nesse momento, já que a presença não vai ser possível? Você pode ajudar mandando uma mensagem, né? Fazendo um telefonema. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas até querem, mas têm medo de chegar junto, têm medo de magoar, de dizer alguma coisa, porque é tão difícil lidar com a perda, lidar com a morte. Então tem gente que diz, mas eu não sei o que dizer. E a gente orienta, olha, não tem muito o que dizer, não tem receita de bolo. Você liga e escuta o que o enlutado tem a falar. Você pode oferecer qualquer coisa, você pode fazer um gesto, você pode mandar deixar na casa da pessoa alguma coisa, né? Escrever um texto, um poema, uma música que lembre a pessoa. E tudo isso vai fazer com que o enlutado fique bem, que ele não se sinta sozinho, porque o enlutado, muitas vezes, mesmo sem ser em época de pandemia, ele já se sente sozinho. É uma queixa frequente. Eles dizem, olha, na primeira semana, até no primeiro mês, minha casa estava cheia. Aí depois as pessoas vão voltando às suas rotinas e eu me sinto muito só, né? Então hoje as pessoas já estão sós desde o início.
porque, de fato, em função do isolamento, não pode ter pessoas próximas. Cristine, e essa pessoa que está sofrendo o luto, né? Perdeu alguém durante essa pandemia, quais são os sinais de que ela precisa recorrer à psicoterapia? Né? Porque muitas vezes tem pessoas que conseguem superar essa perda sem a necessidade dessa intervenção, mas quais são os sinais de que a psicoterapia vai ajudar, é necessária nesse momento? Olha só, o processo de luto normal, a gente fala que é um processo dual. Como que é esse processo dual? A pessoa enlutada, ela está ora orientada para a vida, tentando reconstruir os projetos, tentando ver o que ficou, organizar a casa sem a pessoa. E ela está horas voltada para a tristeza, para a dor, ela chora. Então ela oscila. Eu digo que a oscilação é uma característica do luto, uma característica principal. Essa oscilação vai de um polo para outro. Muitas vezes tem pessoas que elas não conseguem transitar, elas ficam orientadas para a dor o tempo inteiro. E isso faz com que ela não consiga se alimentar, faz com que ela não consiga dormir bem, faz com que ela não queira falar com ninguém, ela se isola. E o isolamento não é um recurso adequado, né? Por mais que ela não esteja podendo se encontrar pessoalmente, mas que ela aceite um telefonema, que ela consiga responder uma mensagem, que ela consiga atender, escutar alguém, falar, né? Então, assim, são sinais de alerta para que os familiares que estão próximos busquem ajuda. Não significa que alguém que está vivendo um luto normal também não possa receber ajuda. É uma ajuda maravilhosa, válida para refletir, para se ajustar diante de tudo e lá um pouquinho mais na frente conseguir uma reorganização da vida, né? E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta agora para falar sobre beleza. Você já ouviu falar em maskne? Gente, a maskne é uma denominação que vem sendo utilizada para a acne que aparece nessa região que fica encoberta pela máscara. Ela está sendo bem comum e a gente conversou com a dermatologista Juliana Rabelo, que trouxe orientações sobre como tratar e como prevenir esse tipo de acne. Nesse tempo de pandemia, o uso da máscara está sendo indispensável, todo mundo usando e abusando desse acessório. Essa região fica abafada e está sendo muito comum o surgimento de acne nessa região do rosto, e é exatamente sobre isso, sobre a maskne, porque já tem até o termo certo para esse tipo de acne, que a gente vai conversar com a dermatologista Juliana Rabelo. Tudo bom, Ju? Boa tarde, é um prazer estar aqui com você novamente. Então, é verdade mesmo, esse uso da máscara em excesso, ele provoca o surgimento dessa acne? Bom, essa nova entidade, né, que tem até nome, né, como você mesmo disse, maskne, ela surgiu pelo fato de que a pele, ao ser ocluída, isso já é uma coisa que a gente já conhece há bastante tempo, essa obstrução dos poros da pele provoca lesão de acne, né, seja por cosméticos, seja por pressão. É muito comum, eu já atendi pacientes, por exemplo, com acne no ombro unilateral, e aí quando você vai investigar, é a bolsa que usa, né, aquelas bolsas pesadas que homem usa ou mulher, e aí faz aquele peso no ombro e você tem acne só naquele local. Então é o mesmo raciocínio para máscara, né? Você oclui o rosto e nesse local onde a máscara faz contato, que gera essa oclusão, você pode ter lesões de acne. Mas não só isso, você pode ter lesão de acne também pela proliferação, né, de bactérias pela umidade, né, da máscara. Então, principalmente os profissionais que usam a N95 horas seguidas, né? Porque você vai ter um maior aumento da umidade, né, da pele e mudança da flora bacteriana da pele naquele local. E aí pode predispor também o aparecimento de acne e de doenças e pior também de doenças inflamatórias, né? Como rosácea, dermatite perioral, enfim. E assim, Ju, a gente sabe que a máscara, por enquanto, a gente não vai poder dispensar esse uso. Tem algum tipo que previne ou tem algumas dicas para prevenir o surgimento? Pois é, infelizmente a máscara vai fazer parte da nossa vida durante bastante tempo ainda. Então, o que é que podemos fazer, né? Então, sempre lavar o rosto com sabonete adequado, né? Se você tem uma pele oleosa, buscar um sabonete para pele oleosa. Se você tem uma pele sensível,
buscar o sabonete para pele sensível, né? E isso o seu dermatologista consegue lhe ajudar. Porque eu pego muito, Ju, pacientes de pele sensível usando sabonete para pele oleosa. E aí a pele fica ressecada. Chega lá com outro problema, que não existia antes de fazer uso do sabonete errado. Então, buscar o cosmético correto para o seu tipo de pele. Existem alguns cremes que são protetores, né? Para você usar na pele antes de colocar a máscara, para tentar minimizar esses danos. Também não pode ser qualquer creme. Eu vou pegar um creme aqui qualquer e vou usar que vai proteger minha pele. Não, aí você pode piorar a oclusão e aí até predispor o aparecimento dessa acne. Né? Então, procurar o seu dermatologista para usar um creme que proteja a sua pele, mas que seja adequado para o seu tipo de pele e um sabonete adequado. Então, isso aí seria o básico. Então, para os profissionais que têm que usar N95, se conseguir um ambiente seguro para retirar essa máscara um pouco, né, e fazer uma higiene do rosto, ótimo. Se não conseguir, também não vai se preocupar com isso, né, e procure seu dermatologista para tratar precocemente as lesões que possam aparecer e para usar esses cosméticos adequados para o seu tipo de pele. Agora, tem algum tipo de máscara que é mais indicada nesse momento? A gente sabe que a N95 quem usa porque tem que usar mesmo. Mas as pessoas comuns que não são profissionais de saúde, essas pessoas também estão sofrendo com o surgimento desse tipo de acne? E qual a melhor máscara a usar? Isso, também estão sofrendo. Infelizmente, a máscara cirúrgica, né, ela não existe para vender. Isso está voltando gradualmente, mas com preço muito elevado. Então, para a população em geral, né, que usam as máscaras de tecido, a gente orienta que confeccione as máscaras com tecidos leves, né, principalmente de algodão. Existe uma recomendação da OMS agora de ser tripla, né, de ser camada tripla. Então, assim, já provoca uma oclusão a mais. Antigamente a gente estava usando camada dupla, agora tem essa recomendação da camada tripla, né, um TNT por dentro da camada dupla de algodão. Mas, enfim, tem que ser feito. E, então, tecidos leves, como algodão, trocar a máscara com frequência, né? Percebeu que suou, que molhou, você já troca por uma nova. E importante demais é como você vai lavar essa máscara. Porque eu também já peguei lesões por alergia aos produtos que estavam lavando a máscara. Então, se está dando alergia, lava com sabão de coco comum, né? Sabão de coco geralmente não dá alergia. Lava com sabão de coco, enxagua bem para tirar o resíduo e não coloca, e não coloca amaciante, não inventa sabão cheiroso, né? Porque isso aí é uma coisa que você vai encostar no seu rosto. Então, você pode acabar predispondo a alergias pelo produto que você está lavando a máscara. Ótimo, Ju, muito obrigada pelas orientações. Né? A gente sabe que a máscara é indispensável, é importante para esse momento, então que a gente use corretamente e tenha esses cuidados para preservar a saúde da nossa pele aí. Isso mesmo. No próximo bloco tem bate-papo com a endocrinologista Ana Luísa Cardoso sobre medicina de estilo de vida. Vamos falar sobre mudança de hábito. Eu volto já já. Não tem como falar em saúde e qualidade de vida e não associar isso aos hábitos saudáveis. Esse é o tema da nossa entrevista, o nosso bate-papo com a endocrinologista doutora Ana Luísa Cardoso. Falamos sobre medicina de estilo de vida. Olha só que bacana. E hoje eu estou recebendo aqui no Viver Bem doutora Ana Luísa Cardoso, endocrinologista. Para quê, gente? Não é para falar sobre nenhum tratamento, nenhuma medicação para emagrecimento. A gente vai falar sobre a importância dos hábitos na construção da saúde, né, doutora Ana Luísa? Que é muito importante. Sem eles não dá para seguir nenhum tratamento. Muito bem, Juliana. Então, sempre que um paciente, né, alguém me procura, buscando tratar normalmente de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, a própria obesidade, a gente precisa entender o impacto que esses hábitos, né, causam nessa doença, nesse adoecer. Existe um dado muito interessante que até 40% das mortes prematuras poderiam ser prevenidas por um estilo de vida adequado, por um bom estilo de vida, né? E esse adoecimento relacionado ao estilo de vida ruim, ele está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí, essa conversa sobre a mudança, sobre como se engajar em novos hábitos é extremamente necessária. Quando a gente fala nesses hábitos saudáveis, quais são os principais hábitos, doutora Ana, e por onde começar, né? Porque eu acredito que a consistência é o mais importante. Tem que fazer todo dia, né? Não tem uma fórmula mágica. Muito bem, né? Quando a gente fala em mudança de hábitos, realmente, Juliana, a consistência, ela é mais importante do que a intensidade.
Então, às vezes, as pessoas elas se propõem a mudar uma coisa e elas mergulham de cabeça de uma forma que aquilo vai durar naquela intensidade 15 dias, porque depois aquilo vai ficar completamente impossibilitado de a gente manter naquela mesma rotina, né? Então, de repente, eu estou no sedentarismo, faz um tempão que eu estou sedentária e eu resolvo iniciar uma atividade física. E aí eu vou querer fazer 1, 2 horas todos os dias, até final de semana, né, sem parar. Sendo que isso vai ser sustentável. Isso é uma rotina que pode ser sustentada no médio e no longo prazo. Você sempre precisa ter essa autoavaliação. Porque não adianta a gente fazer 15 dias e dali a gente lesiona, né? Ou a gente não consegue manter por outros motivos e abandona aquilo. Então, quando a gente vai começar a construção de novo hábito, é fundamental pensar numa frequência, num esporte, ou no caso da atividade física, numa atividade que eu consiga me enxergar fazendo por um maior tempo, né? Nessa questão do médio e longo prazo. E sempre que a gente for trabalhar com algum hábito em específico, de a gente tentar especificar essas metas, né? E dentro da especificação dessas metas, pensar em primeiro lugar no grande propósito por trás dela. Então, assim, toda mudança é movida por um grande propósito. Isso precisa estar muito claro na cabeça do paciente. Qual é o grande propósito dele, né? É melhorar a saúde, é se sentir melhor esteticamente, é melhorar uma taxa de diabetes, é perder peso. Poxa, mas qual é o propósito por trás disso? É eu estar bem com minha família, é eu estar bem, eu vou me sentir melhor no meu trabalho com essa nova meta. Então, o grande propósito é o que vai mover as pessoas nesse processo de mudança de hábito. Como que a gente pode tentar especificar essa meta, né, quanto a uma aquisição de um novo hábito, para tentar fazer acontecer melhor? Então, primeiro, seja específico. Existe uma regrinha que é a regra SMART, que a gente utiliza para definir essas metas. Então, a primeira delas, seja específico. Quer perder peso? Ok, eu quero perder peso, né? Quanto de peso eu preciso perder, em quanto tempo? Então, quem que vai me ajudar nessa perda de peso? Eu vou ter um acompanhamento nutricional, eu vou ter um acompanhamento médico, eu vou ter um acompanhamento de um educador físico, por exemplo. Então, tem que especificar. Englobe bem essa meta para você. Não diga só perder peso. Isso é muito vago, né? Segundo quanto ponto, de peso seja, também, né? Que seja é isso que eu ia falar agora, que é o M, que seja uma coisa mensurável, que você consiga realmente avaliar se você cumpriu. Então, por exemplo, quanto ao peso, né? Eu quero perder 8 quilos em 6 meses. Então, a gente especifica tanto quantidade quanto tempo. Que aí vai lá para o T do SMART, que é a gente colocar um limite de tempo para conseguir progredir nessas metas, né? Que seja uma meta, Juliana, atingível. Isso é extremamente importante. A gente construir metas que a gente sabe que vai cumprir. Quando eu construo uma meta que vai muito além do que eu realmente consigo, e cada um sabe, né, o seu limite, termina que eu estou minando a minha autoconfiança. Porque eu coloquei uma meta ali, eu não cumpri, e aí isso é como se fosse um balde de água fria quando a gente está construindo um novo hábito. Então é fundamental que seja uma meta atingível e que seja uma meta relevante para esse paciente, né? Que ele realmente enxergue a importância disso. Nós, profissionais de saúde, a gente não tem o poder de colocar o que é relevante para cada um. Que sentido? Eu, como médica, eu não sei o que é relevante para a Juliana, por exemplo. E eu não tenho esse poder, né? O meu poder como médica é tentar enxergar o que é relevante para a Juliana e fazer, junto com a Juliana, tirar ela dessa situação de ambivalência do faço, não faço, do vou, não vou, e ajudar ela a atingir essa meta. Mas a gente não tem nenhum papel em decidir o que é relevante na vida de cada um. Então, acho que é importante cada um pensar no que seria relevante para si na hora de construir esses novos hábitos. Isso envolve alimentação, isso envolve atividade física, isso envolve qualidade do sono, manejo do estresse, né? Então, poxa, se eu estou me sentindo muito estressada, eu posso colocar de repente uma meta de fazer alguma atividade de lazer, alguma coisa que me traga um pouco de paz e tranquilidade durante 30 minutos todos os dias. Muitas vezes o start para isso é uma doença, né?
é uma doença e a gente chega aí nessa pandemia que a gente está vivendo agora, da Covid-19, e as pessoas que já tinham acordado para essa questão desses hábitos encararam de uma maneira mais positiva, não tiveram tantas complicações, né, doutora Ana Luísa? Então, assim, que a gente não precisa esperar essa doença chegar para mudar de hábitos e para ir em busca dessa saúde, que é o desejo de todos nós. Todos nós queremos viver bem, com muita saúde, chegar aos 100 em cima de uma bicicleta e não em cima de uma cama, né? E esses hábitos é que fazem diferença nessa construção. Com certeza. Isso, Juliana, é desejo de todos, né? É desejo de todos. Eu tenho certeza, né, que é uma coisa que todo mundo almeja, envelhecer com saúde, mas eu vejo que apesar de muitos almejarem, a gente esquece que isso precisa ser construído. Isso não vai brotar do nada, né? Eu preciso levar uma vida pensando nisso. Então, quando a gente coloca como uma meta, como um grande propósito, envelhecer com saúde, estar bem até, né, a idade mais velha mesmo, convivendo com sua família, né, os seus netos, né? Tem gente que fala muito isso aí, gostaria muito de ver meus netos, de criar meus netos, poxa, né? De ser ativo profissionalmente até falando. Mas o que você está fazendo por isso? Você está plantando a sementinha hoje para isso? Se não está, ainda tem que despertar, né? Vamos começar. Nunca é tarde para começar. E eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que o Viver Bem termina agora aqui na Band, né? Mas você pode manter contato diário com a gente todos os dias através das redes sociais, Guia Viver Bem no Instagram, no Twitter e no Facebook. Também o nosso canal no YouTube, gente, todo dia, praticamente todo dia tem vídeo novo lá no YouTube. A gente está produzindo muito conteúdo extra para lá. Se você ainda não se inscreveu, corre, ó. youtube.com/TV Viver Bem, se inscreve, ativa as notificações e vai acompanhando, porque lá no YouTube todo dia é dia de viver bem. Tem também o nosso site, o guiaviverbem.com.br, que é atualizado diariamente com novas notícias e informações para te ajudar a viver bem. Aproveite aí o seu final de semana, curta a família, recarregue as baterias, porque segunda-feira começa tudo de novo. E a gente se encontra no próximo sábado, 9 horas da manhã, aqui na Band, e eu tô te esperando.